Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Hoje eu quero dar continuidade ao assunto proposto ontem no Universo Católico, né? Eu falei a respeito do Apocalipse, dos erros na tradução, né, da Bíblia Sagrada, principalmente na Ferrada por Almeida, tá ok? Hoje eu vou fazer uma explanação um pouco mais didática, mostrando outros textos, né, que corroboram com o assunto, tá? Antes eu quero apenas aqui dar uma notícia que eu acordei de manhã, achei muito interessante, cara. Eu peguei, abri o Facebook, abri a internet e dei de cara com essa notícia. Em memorando, o diretor da CIA diz que Geisel autorizou execução de opositores durante a ditadura, tá? Quando você lê ditadura, na verdade você está lendo o regime militar. Não vou aqui defender o regime militar e muito menos a desgraça comunista. Apenas que no memorando a CIA também teria que colocar a capivara desses opositores. Assim saberemos exatamente quem eram, né, os opositores que foram executados com a autorização de Geisel, né? Mas aqui eu não vou falar a respeito do regime militar. Quem quiser saber mais sobre o assunto, pode acessar o canal Terça Livre, que eles possuem toda uma explanação a respeito disso. Meu assunto aqui agora é o Apocalipse. O que acontece? Ontem, como eu me referi no universo católico, alguns erros na tradução da Bíblia Sagrada corroboram com a escatologia protestante, com aquilo que eles chamam de futurismo, né? Eles não acreditam que o Apocalipse retrata a destruição do Templo de Jerusalém por volta do ano 70 depois de Cristo, tá? E para isso, né, eu creio que propositalmente eles adulteram a Bíblia Sagrada, tá? E infelizmente algumas versões católicas também possuem, né? Essas versões também possuem algumas adulterações, tá? Eu vou começar aqui com Mateus 24, foi o texto que eu citei ontem no Universo Católico. Esse texto aqui é crucial, porque ele se difere um pouco do texto de Lucas, né, e Marcos. Ele se difere um pouco, porque esse texto foi escrito em sua forma original no aramaico, depois ele foi traduzido para o grego. Eu vou ler aqui o texto, porque é bem importante. O texto diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e qual o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Como eu me referi ontem no universo católico, o problema está aqui nesse termo o fim do mundo. Tá? Aqui dá a impressão que a escatologia protestante está correta, dizendo que Jesus Cristo se referia à destruição do templo, mas para o fim do mundo. Os protestantes acreditam que o templo de Jerusalém será reconstruído. Eu vou mostrar em alguns vídeos que jamais, não existe uma profecia para que este templo seja reconstruído. Tá? Isso é uma heresia. Mas não vou entrar neste mérito neste vídeo. O problema está aqui, a questão do fim do mundo. Tá? Porque é um erro de tradução. Eu vou fazer aqui um crossover aqui, uh, entre Marcos e Lucas com o Evangelho de Mateus. Os três, dizem o mesmo, relatam a mesma coisa. Porém, prestem atenção no que está escrito no Evangelho de Marcos, né? Falando a respeito da destruição do templo, e os discípulos perguntam a Jesus: Dize-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Prestem atenção que Marcos não cita o fim do mundo aqui. Marcos cita apenas, né, a pergunta dos apóstolos, e essa pergunta foi em torno do Templo de Jerusalém, da destruição. Quando iria ocorrer essa destruição? A mesma coisa acontece no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 21. A pergunta foi: e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Preste atenção que também no Evangelho de Lucas não é citado o termo fim do mundo, apenas no Evangelho de Mateus. Né,
Mateus também não cita o fim do mundo. Isso aqui foi um erro de tradução, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a versão em inglês, tá? A versão, uma das versões, né, que existem no inglês. Eu vou mostrar aqui que no inglês a pergunta foi feita desta forma: And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Aqui está a chave. Nessa tradução em inglês, aqui está a chave. Age. Age significa era. O que é uma era? Né? Eu vou colocar aqui para vocês também como está no grego, mas eu não vou ler em grego porque eu não tenho conhecimento do grego, tá? Só vou colocar esta palavra aqui, que está no quadradinho, é o termo grego. Se você pegar o léxico, a concordância Strong, por exemplo, vai dizer que este termo grego significa o quê? Uma era ou um ciclo de tempo, tá? Ou um determinado tempo. Não é exatamente o fim do mundo, e sim um tempo determinado. Se você pegar na Bíblia Sagrada, você vai ver que existiram várias eras dentro da Bíblia Sagrada, tá? O que, que significa era? Se você pegar o dicionário, e o dicionário de português mesmo, aqui não precisa entrar na questão do dicionário teológico, você vai ver que o termo era significa uma época fixa da qual se começa a contar os anos. Tá? No sentido figurado, o significado de era é época notável em que se estabelece uma nova ordem de coisas. Tá? A era romântica, falando-se de literatura. A era espacial, tá? Também tem aqui, ó, era geológica, cada uma das 5 grandes divisões da história da Terra. Então o ouvinte perceba que o termo era não significa fim do mundo, significa um tempo determinado, um ciclo de tempo. Né? O que, que seria esta era lá na era apostólica? Exatamente o fim do judaísmo e o início do cristianismo. A destruição do templo marcava o fim de uma era, o fim da religião judaica, tá? E o começo e o avanço do cristianismo, o início da igreja. A igreja estava se iniciando naquele momento, tá? O cristianismo estava crescendo e aquilo começou a gerar um conflito já com a comunidade judaica. O crescimento do cristianismo gerou ali um conflito com a comunidade judaica. Então, o fim desta era o fim do judaísmo e não o fim do mundo. Tá? Em algumas traduções, eu não vou pegar agora neste momento, você vai ver que é o fim a consumação do século. Vai estar escrito desta forma. Se eu não me engano, a Vulgata Latina está escrita dessa forma. Ou seja, está se referindo àquele primeiro século, o primeiro século que o cristianismo começou a se expandir. Né? Aqui eu estou colocando, né, de novo a tradução em inglês. Eu vou pegar aqui a tradução da Ferrada por Almeida, duas versões da Ferrada por Almeida. Aqui eu tenho a João Ferreira de Almeida revisada e atualizada. E prestem atenção que a revisada e atualizada, ela traduziu como consumação do século. Olha só, como o fim daquele primeiro século. Não está falando o fim do mundo. Então, essa tradução aqui da Ferrada por Almeida se manteve fiel ao que realmente, ou, né, quase fiel ao que realmente significa o termo era, tá? E se você pegar aqui a nova tradução na linguagem de hoje, você vai ver que está assim: que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Este tudo acabar, veja que eles não conseguiram traduzir como fim do mundo. Esse tudo acabar remete a várias interpretações, tá? De uma forma subjetiva, eu posso aqui dizer que tudo acabar seria a destruição do templo, porque eles estavam se referindo à destruição do templo de Jerusalém. Né? Se você pegar Mateus 24, o que Mateus 24 vai dizer depois de toda a explanação que Jesus Cristo deu a respeito da destruição do templo? Ele vai dizer assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda.
Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E depois, mais abaixo, ele vai dizer: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Prestem atenção como Jesus Cristo está falando exatamente de algo que viria para a Judéia. Né? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, ele vai citar Jerusalém. Começa a se referir à destruição do templo e depois ao sítio de Jerusalém, ao cerco de Jerusalém, que ocorreu por volta do ano 70 depois de Cristo. Tá? E aqui é engraçado que ele fala sobre a desolação no lugar santo. O lugar santo está se referindo exatamente ao templo de Jerusalém, onde tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. Tá? Aqui eu vou colocar uma imagem para vocês, que é a destruição do templo de Jerusalém. Essa imagem que é histórica, tá? Uma imagem, é, corresponde exatamente com os fatos ocorridos na época. Tá? O que eu quero agora é colocar aqui para vocês é, outros versículos bíblicos, outros textos que utilizam o mesmo termo grego e vocês vão entender que este termo não significa fim do mundo. Tá? Se você pegar lá a carta de Judas, no capítulo 1, prestem atenção. Judas ele diz assim, lá no versículo 25: Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de toda a eternidade, e agora, e o poder, todos os séculos. Amém. Aqui ele traduziu como todos os séculos, ou seja, como vários ciclos de tempo. Olha só, ele traduziu todos os séculos, como, ou seja, são vários ciclos de tempo e não apenas um tempo ou o fim dos tempos, tá? Aqui nós temos a concordância, né, Strong. Você vê que esse termo ele varia bastante e eu estou colocando aqui no quadradinho exatamente o termo que eu estou usando é o termo que se utilizou Mateus 24. Se você pegar lá Lucas capítulo 1, no versículo 70 vai falar assim: como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Esse termo foi traduzido na antiguidade, porque o termo significa uma era, a era da antiguidade, a era antiga, a era dos profetas. Se você vai pegar lá Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21, vai estar escrito assim: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas de outrora. Isso aqui também está se referindo à antiguidade. O termo foi traduzido como antiguidade, uma era, a era antiga, né? Um ciclo de tempo. Você vai pegar Gálatas capítulo 1. São Paulo vai escrever assim: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Olha só, São Paulo está se referindo a algo presente, tá? A era que ele estava vivendo naquele momento. E aí ele fala, segundo a vontade do nosso Senhor, né? Do nosso Deus e Pai. Olha só, ele está se referindo à era perversa, mas está falando desta presente era, daquele momento. Né? Ele está falando do fim do mundo. E é o mesmo termo grego usado por Mateus 24. Em Hebreus, no capítulo 1, né, no versículo 8, vai dizer assim: acerca do filho, porém, diz: o teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos. Ou seja, o termo foi traduzido como século dos séculos. Vários séculos, vários ciclos de tempo. Tá? E aqui, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que realmente este termo usado como fim do mundo foi traduzido de uma forma errada. Eu não sei se foi proposital, tá? Porque algumas versões católicas também possuem esse termo traduzido desta forma. Mas, como eu estou mostrando na versão em inglês, por exemplo, você vai ver que o termo usado ali foi o termo que significa era, né? Todo mundo consegue perceber isso claramente. Tendo o básico do inglês, consegue perceber exatamente como foi traduzido e que esse termo, segundo a concordância Strong, significa uma era, um ciclo de tempo, tá? E não exatamente ao fim do mundo. O que acontece? Este erro de tradução em Mateus 24,
que não tem, que se você perceber, isso só está em Mateus 24. Se você pegar o mesmo texto em Lucas 21 ou Marcos 13, você não vai, eles não vão citar ali o fim do mundo, pelo menos ali quando Jesus Cristo está se referindo à destruição do templo de Jerusalém. Se você pegar exatamente, você vai perceber que isso aqui foi traduzido de uma forma proposital para justificar a escatologia protestante, tentando colocar a escatologia de uma forma futurística, né? E assim, lógico, né? Todo mundo sabe qual é a interpretação protestante em cima do Apocalipse, ou seja, a Igreja Católica prostituta da Babilônia. O Papa é a besta do Apocalipse. Eles tiveram que adulterar a Bíblia Sagrada, aquilo que foi a única fonte de fé protestante, né? Eu digo foi, porque não é mais, eles já adulteraram, mutilaram, não existe mais Bíblia dentro do protestantismo, existe algo que eles mutilaram e adulteraram, tá? E isso foi exatamente para tentar justificar a escatologia protestante. Mas o que está escrito exatamente em Mateus 24 é o que está escrito naquela versão em inglês que eu trouxe aqui para vocês, onde esse termo aqui de Mateus 24 é traduzido como o fim da era, né? Qual será o sinal da sua vinda e do fim desta era? Este é o primeiro vídeo que eu faço a respeito de erros na tradução, principalmente na Ferrara por Almeida. Futuramente eu farei outros vídeos a respeito do mesmo tema, ok? Assim eu termino mais um vídeo. Paz e bem a todos.